Acompanhar a história cinematográfica do Brasil é viajar pela própria história do país. O cinema produzido aqui incorporou aspectos do contexto social, econômico, político e cultural vividos em diferentes épocas. Há mais de 120 anos, artistas e cineastas têm contribuído para a memória nacional, produzindo filmes de ficção, documentários, longas e curtas-metragens dos mais diferentes gêneros. A sétima arte chegou no Brasil no ano de 1896. Mas o Dia do Cinema Brasileiro é uma homenagem às primeiras imagens em movimento registradas no país, em 19 de junho de 1898, pelo ítalo-brasileiro Afonso Segreto. A filmagem, feita de um navio, registrava a fortaleza e os navios de guerra na Baía de Guanabara. A partir de então, o país foi construindo uma história cinematográfica rica e diversa, passou por diversas fases e conquistou o reconhecimento ao redor do mundo. Mas todo cinema ele tem uma importância fundamental para o povo que o produz, porque é uma forma de a gente se ver, de a gente se reconhecer, de a gente ver outras partes, né? Num país que nem o Brasil, que é um país muito grande, a gente sempre diz que é um país continental, pelo cinema é que a gente vai conhecer, por exemplo, como é que vivem determinados grupos em determinadas partes, no norte, no centro-oeste, aqui no sul, no sudeste. Então, quer dizer, a gente tem uma diversidade de produções que nos dão esta ambiência. Então, isso eu vejo como uma questão fundamental de todo o cinema, que é fazer parte daquilo que são as construções de memória, de representação, de identidade de um povo. E agrega muitas produções diferentes, principalmente com uma linguagem cinematográfica que dá conta dessas particularidades de cada região. E ao olhar para quem nós somos, é como olhar no espelho, a gente aprende mais sobre nós, sobre a nossa história, às vezes para não repeti-la. Quando a gente faz um filme sobre a ditadura, nós estamos falando e mostrando coisas absurdas que aconteceram naquele período e que a gente não quer que volte, não gostaria que voltasse. Então ele provoca uma reflexão, mas ao mesmo tempo, quando a gente conta as histórias dos nossos antepassados, né, de uma comunidade ribeirinha da Amazônia, nós estamos fortalecendo aquela cultura, nós estamos fazendo com que as pessoas, as gerações que vêm depois dessa, saibam mais sobre ela e perpetuem essas histórias. Quando a gente vê um filme sobre o Vale do Jequitinhonha, todas aquelas mulheres que trabalham com aquele barro, fazendo aquele artesanato, nós estamos fortalecendo aquela cultura. Então, esse é o papel, quando a gente recria a nossa história, uma forma de pensar sobre ela. Cada país tem no cinema um lugar muito valioso de identidade cultural, social, histórica. Então, eu acho que o cinema ele tem esse lugar de ser um patrimônio cultural mesmo, né? Depois ele tem uma questão econômica, porque ele é uma indústria, ele gera emprego, ele gera produtividade, ele faz circular a economia, né? Depois eu acho que ele tem uma coisa muito forte, assim, da autoestima do povo, sabe? Sabe, quando você diz assim, o meu cinema, né? Assim, o americano tem essa questão, assim, o cinema americano, o francês, o cinema francês. Tem uma autoestima, assim, porra, nosso cinema tá lá, tá nos festivais internacionais, ou o nosso cinema gera bilheteria aqui, tem um filme do Paulo Gustavo que faz milhões, ou tem o filme do Rodrigo Teixeira, do Carinho, do Kleber Mendonça, que está em Cannes. Assim como a gente tem orgulho da nossa música, a gente tem orgulho do cinema, assim. É uma coisa que acho que o brasileiro já teve, foi interrompida, e com um grande trabalho desde a retomada, que foi sendo conquistado, né? O cinema brasileiro, ele ao longo de toda a sua existência, uma das coisas com a qual ele mais brigou foi, por um lado, com a questão desta falta de recursos, e aí fazer este cinema todo, né, ele não tem como fazer sem um apoio, sem um suporte
do Estado. Então, essa questão foi algo muito batalhado, muito conquistado dentro do campo do cinema brasileiro. E, junto com isso, as leis que faziam com que o cinema fosse exibido nas salas de cinema. Então, para esse cinema brasileiro chegar às salas de cinema, ele passou por muita coisa, por muita demanda, por muito movimento, né, em torno da sua existência. O que eu vejo é que nós, de novo, estamos revivendo aquilo que nós já vivemos lá em 1990. E aí a gente vê o quão difícil foi retomar esta produção, retomar esse espaço, de novo conversar com o público. Todas as políticas públicas que se criou para o desenvolvimento da atividade audiovisual, ela é lenta, ela vai sendo criada aos pouquinhos, e vem sendo criada há mais de 20 anos, né, há mais de 30 anos, muito devagarinho, e destruí-la é muito rápido, é muito fácil. Então, esse é um risco que a gente está correndo. Hoje nós temos o audiovisual brasileiro, ele ganhou uma notoriedade fora do Brasil, né? Ele está presente em todos os festivais, ele está conquistando um público muito, muito especial, ele está em todas as plataformas, ele está em todos os lugares. Agora, a gente precisa manter ou continuar construindo essa política de desenvolvimento do audiovisual. Como produção de destaque, poderia citar aqui de filmes que se passou na Sala Redenção, O Limite, do Mário Peixoto, como resgate histórico, e Cidade de Deus, dois filmes muito importantes dentro do cinema nacional. Mas tem também filmes recentes, interessantes, não tão conhecidos, mas que também têm a sua importância, que seriam o Quintal, Cabela, Beduíno, Café com Canela, As Boas Maneiras, Inferninho. Um dos filmes que eu gosto muito desses filmes mais recentes é o Deslembro, da Flávia de Castro. É um filme lindo, um filme extremamente sensível. A Flávia também é outra grande cineasta, não tem muitos filmes ainda, mas filmes muito ousados, e que eu fico muito, também daquelas que eu fico querendo ver o próximo filme dela. O outro filme que eu acho que ele é fundamental para ser assistido nesse momento é O Caso do Homem Errado, da Camila de Moraes. A Camila é uma cineasta, esse é o primeiro longa dela, ela é uma cineasta gaúcha que mora em Salvador e conta essa história do tio dela, que foi morto porque acharam que ele era um bandido. Tinha tido um assalto num supermercado, ele estava indo ao supermercado fazer compra e confundiram ele com o bandido, exatamente, claro, porque ele era negro. Então, acho que esse é um filme fundamental para a gente pensar sobre o racismo estrutural brasileiro. É um momento que a gente não pode deixar de falar disso, é um momento que a gente tem que pensar e entender o que isso significa. Mas me veio à cabeça um filme que eu adoro, chama Amélia, é um filme de 2000, da Ana Carolina, é a história de quando a Sarah Bernard vem para o Brasil, diva do teatro francês. Ela veio para o Brasil e teve uma história meio trágica aqui no Brasil. E esse filme é com a Miriam Muniz, Elizabeth Goffman, Marília Pera, e a mulher que faz a Sarah Bernard é uma francesa, chama Béatrice Agenon. Eu adoro esse filme. Só queria falar dos filmes do Domingos Oliveira também, que é um cineasta maravilhoso. Domingos sempre filmou com pouco dinheiro e tem filmes maravilhosos. Eu adoro todos os filmes do Domingos Oliveira. Eu sugeri ali 3 filmes que eu pessoalmente gosto muito, porque eles me ajudam a fazer uma espécie de um panorama do cinema brasileiro. Então, por exemplo, algo que eu acho fantástico é O Homem do Sputnik, um filme de 1959 do Carlos Manga, porque ele é um filme em que justamente toda essa questão do olhar externo sobre nós está lá colocado. Então, o quanto a gente quer agradar esse público externo para poder se sentir valorizado. Um outro filme que eu gosto muitíssimo é Bye Bye Brasil.
E, aliás, eu digo que vários filmes com José Wilker foram grandes filmes. Ele era um excelente ator do cinema brasileiro, né? E no Bye Bye Brasil é uma trupe que sai viajando pelo Brasil, né? Um grupo circense, e ao mesmo tempo que tu vai viajando pelo Brasil, tu vai conhecendo lugares que de outras formas tu não conheceria, e vai começando a perceber a mudança do Brasil agrário para um Brasil moderno, mas não da modernidade que a gente quer lá dos filmes americanos. E um outro que daí é um marco, que é Terra Estrangeira. E aí eu vejo Terra Estrangeira como um filme muito interessante, justamente porque ele faz este percurso do Brasil para a Europa. Então, eu acho que são 3 coisas, assim, quando a gente olha para o passado, a gente vai vendo essas marcas. Eu acho que quando a gente olha para esses passados, a gente consegue entender um pouco mais daquilo que está acontecendo hoje no Brasil.